Dia de receita incrível para vocês, um prato delicioso, um dos meus pratos preferidos com vocês, rabada. Mas antes de iniciar esse vídeo, já vou pedir para você, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, eu tô postando vídeo aqui todos os dias, pelo menos 2, 3 receitas por semana, então já aproveita, maratona todos os vídeos aqui do canal também para você aprender bastante coisa, eu conto com vocês. E bora pra receita! Vamos iniciar nosso processo colocando aqui numa panela bem quente com um pouco de azeite todos os nossos pedaços de carne. Aqui vocês podem perceber que eu tô espalhando pela panela todos os pedaços aqui da rabada, da minha carne, de uma forma que todas fiquem em contato com a panela. Aqui esse é um processo que eu quero primeiro causar uma caramelização na minha carne para depois começar a cozinhar. Isso vai fazer uma diferença totalmente gigante no nosso processo de cozimento e principalmente no nosso resultado final, desse sabor. Então espalhei aqui, ó, por toda a minha panela todos os meus pedaços de carne e agora eu vou começar a temperar. Vou colocar aqui um tempero bem básico, sal, pimenta do reino e aqui eu vou colocar também um pouco de farinha, tá? Eu colocando aqui o sal espalhado por toda a minha carne, vou colocar pimenta do reino também e eu vou colocar um pouco de farinha. Depois eu vou corrigir os temperos, vou colocar mais sal, mais pimenta do reino caso precise. E essa farinha que eu tô colocando aqui é uma farinha de trigo. E para que eu tô colocando essa farinha de trigo espalhada aqui? A ideia é que conforme a carne vai caramelizando, a carne tende a soltar um pouco de água. Se soltar água, ela vai cozinhar e não vai causar aquela caramelização bem dourada que vai fazer uma total diferença aqui no resultado final do sabor. Então a ideia dessa farinha é ajudar a secar essa carne para causar uma caramelização maior e pegar um pouco mais no fundo da panela. Vocês podem perceber que eu até tô colocando um pouquinho mais de óleo aqui, ó, porque a ideia é grudar no fundo da panela, porém não é queimar. Então eu quero que grude no fundo da panela para não queimar. Tem aqui já, ó, todos os meus pedaços bem caramelizados. Eu tive que fazer em 2 vezes porque eu tenho bastante carne, mas olha aqui, ó, como todos os pedaços ficaram bem dourados. Aqui a imagem tá um pouquinho distorcida por conta do vapor que subiu, mas já vai melhorar. Pode ver que o fundo da minha panela tá totalmente caramelizado. Tô colocando aqui agora cebola, pimentão, tomate e alho. Agora eu retirei todos os pedaços de carne, mostrei pra vocês como o fundo dessa panela ficou totalmente caramelizado. Tô colocando aqui os meus vegetais para começar o desenvolvimento de sabor. Aqui a ideia é a minha cebola, o meu pimentão, o meu tomate, o meu alho, refogar e trazer todo esse fundo caramelizado da panela para dentro deles. Então olha como já desgrudou totalmente aquele fundo caramelizado da panela, lembra? Totalmente descolado, a panela já ficou limpa e todo aquele caramelo que estava no fundo da panela, toda aquela caramelização que tem muito sabor, foi refogada junto com o tomate, com a cebola, com o pimentão e com o alho. Agora eu estou adicionando o meu caldo de carne e o meu extrato de tomate. Se você não tiver caldo de carne em casa, não tem problema, faça somente com água. O caldo de carne vai trazer mais sabor, mas a água já vai ajudar bastante. Estou colocando agora também as minhas folhinhas de louro e vou refogar isso daqui mais um tempo, vou mexer isso daqui para voltar com os meus pedaços de carne. Eu voltando com todos os meus pedaços de carne, eu começo a finalizar a base do cozimento. Olha como todos os meus pedaços de carne tá bem dourado, bem seladinho. Se eu não faço esse processo de caramelizar todos os meus pedaços de carne, eu não tenho um fundo caramelizado na panela, ou seja, o desenvolvimento de sabor dos meus processos vai ser muito menor. Então é super importante que a gente cause essa caramelização, que a gente sele todos os nossos pedaços de carne, para que isso cause e desenvolva muito mais sabor. Já dei uma leve misturada aqui nas minhas carnes e nos meus vegetais, misturei com molho, já deixei aqui levemente misturado e agora eu vou corrigir os meus temperos. Aqui eu tô colocando chimichurri seco. Chimichurri seco, como ele vai ficar aqui bastante tempo cozinhando, então ele vai hidratar, vai passar mais sabor para tudo isso daqui. E aqui eu tô colocando um pouco de açafrão temperado, que tem sal, tem um pouco de pimenta do reino, tem alguns temperos aqui nesse meu açafrão temperado, um tempero que eu mesmo faço. Aqui eu tô colocando também mais pimenta do reino. Carne combina muito com pimenta do reino, vai levantar os sabores da carne. A pimenta do reino vai combinar muito bem aqui, fica bem bacana você dar uma boa caprichada de pimenta do reino. E basicamente todos os nossos processos já estão prontos, só vou dar uma leve misturada aqui só para esse tempero se juntar um pouquinho mais com o molho dessa carne, com a carne e já tá tudo perfeito. Agora é só esperar o tempo de cozimento. Rabada, costela, carne de panela, acém, essas carnes, elas têm mais colágeno, então por isso que elas são classificadas, entre aspas, como carne de segunda, porque como elas têm mais colágeno, ela tende a demorar muito mais tempo para cozinhar. Então perfeito, eu vou deixar isso daqui cozinhando. Se eu for cozinhar na panela de pressão, eu vou deixar aí por aproximadamente 50 minutos. Se for fora da pressão, por 2 a 2 horas e meia. E ela fica assim, ó,
perfeitamente cozida. Olha como já soltou bastante água dela, olha como esse caldo tá super escuro. Aqui eu só vou finalizar colocando bastante coentro e salsinha picada, porque vai combinar muito bem, vai ficar extremamente perfeito. Mas aqui ela já tá derretendo, já tá super cozida, o caldo já tá super escuro. Esse caldo escuro, ele é ocasionado exatamente por conta de toda aquela caramelização que a gente fez, de selar todos os pedaços de carne, passo a passo. A gente percebe aqui que o osso já tá descolando da carne, que tá super bem cozido, que ficou extremamente perfeito. Sério, vocês não estão ligados o que é isso aqui, ó. Olha só, olha só. A maciez, a suculência, uma das minhas carnes preferidas, eu tenho certeza que você vai adorar.